ou se quando faz alguma coisa. Esse vídeo é assim, apenas o áudio e uma imagem estática, para você ouvir enquanto varre, enquanto trabalha, enquanto limpa a casa ou o que for. E essa é a quinta aula do curso do Brandon Sanderson, que ele disponibiliza gratuitamente na internet. Mas quem é Brandon Sanderson, você deve estar pensando. Então, ele é um dos maiores escritores de ficção da atualidade. Ele tem um curso gratuito disponibilizado no YouTube. Só que o original é em inglês, e cada aula tem mais de 1 hora. Então aqui eu trago resumido e em português. E essa quinta aula, ele apenas responde perguntas que foram feitas durante as outras aulas do curso. Então se você quer ver os conteúdos das outras aulas, acesse a playlist que tá aí no canal. Então, sem mais delongas, eu sou o Lance e vamos pro vídeo. A primeira pergunta é: como fazer um arco de traição? E tudo depende do tipo de plot que você está escrevendo, mas geralmente são plots de relacionamento. O que você deve fazer é mostrar o quão próximo esses dois personagens podem ser, o quanto eles se dão bem juntos. Você tem que mostrar que eles se completam, que eles fazem parte de um grupo e que eles funcionam muito bem juntos. Você pode tomar bastante página para você desenvolver tudo isso, para o leitor poder assumir que eles são melhores amigos, ou um casal, ou o que for. Mas que esses personagens têm uma relação forte. Depois, você deve mostrar como as motivações deles são divergentes. E aí, ir mostrando como as coisas vão dando errado aos poucos e ficando cada vez pior, até eventualmente acontecer a traição. E a motivação disso tem que fazer sentido e tem que estar clara para o leitor, porque é isso que vai fazer o personagem tomar essa decisão. A segunda pergunta é: como prometer finais agridoces? Basicamente, você tem que mostrar no começo da história que coisas ruins acontecem. Personagens morreram no passado da sua história e a sua história é realista, tanto com fracasso quanto com sucesso. E o que você pode fazer é aí no final agridoce você separa em plot do personagem e o plot geral. Por exemplo, em Senhor dos Anéis, o Frodo consegue destruir o Anel de Sauron, que é o objetivo principal e o conflito externo. É o plot geral. Mas a sua vida pessoal é completamente destruída, e ele não pode ter mais a vida como ele tinha antes. E por isso, o final é agridoce. A terceira pergunta é como criar uma história em camadas de conflito, em diferentes camadas. Então primeiro, na promessa, você expõe a falha do personagem, o quanto antes. Demonstra o que o personagem tem que aprender. E essa falha tem que ser algo que o personagem realmente tem que superar, um obstáculo que atrapalha ele na história. Depois você vai ir mostrando o progresso dele a partir disso. Personagens têm falhas morais e falhas de caráter. Um arco de personagem é mostrar a falha e a razão dele ter que arrumar isso. E você tem que convencer o leitor de que essa falha é algo que realmente prejudica o personagem e prejudica o seu entorno. E aí você trabalha essa falha ou trabalha em volta disso. Por exemplo, em Star Wars, o Luke falha no início porque ele não confia na força. E isso já é uma preparação para o terreno para o que acontece no final. Desse jeito, você vai fazer que o conflito interno e o conflito externo estejam relacionados. E na mesma cena, você pode abordar os dois. Então é uma falha interna do personagem, uma falha de caráter, que vai causar esse conflito externo. E no futuro, quando esse personagem finalmente resolver essa falha interna, ele consegue resolver o conflito externo também. Mas toma cuidado, porque adicionar muitas falhas ao personagem pode acabar afastando o leitor. Então você tem que convencer o leitor de que aquelas são falhas humanas, e não deixar o leitor desistir da sua história, até que o protagonista finalmente supera a sua falha no final. Isso, claro, se ele sair triunfante e for um final feliz. A próxima pergunta está relacionada com os filmes e com o audiovisual. Nas outras aulas, o Brandon Sanderson ele citou vários filmes na hora de ensinar sobre o enredo, sobre o plot. Então, uma das pessoas pergunta quais os elementos de plot de livros usam que os filmes não usam. Ou por que sempre se usa exemplos de filmes para dar ao invés de livros, já que está ensinando a escrever livros, né? E isso é uma pergunta interessante, porque sempre se usa exemplos de filmes para descrever os elementos do enredo ao invés dos próprios livros. Isso porque as pessoas tendem a ver mais os filmes do que os livros. É mais fácil, mais rápido de você assistir um filme, você assiste em apenas 2 horas. Enquanto ler livros exige muito mais tempo e esforço, que vai de 8 horas até 50 horas e até mais talvez. Então os filmes geralmente passam por todos esses elementos de forma mais condensada. Eles podem usar os mesmos pontos principais, mas a primeira vantagem dos livros
é que os livros podem se aprofundar muito mais. Eles podem entrar na cabeça dos personagens, desenvolver os pensamentos deles, desenvolver os medos, os sentimentos. E você pode fazer páginas e páginas apenas do personagem ficar refletindo as coisas, enquanto no filme não. E a segunda vantagem dos livros é que eles têm mais espaço para desenvolver cada cena, ou mesmo acrescentar ainda mais cenas e reforçar ideias. Então você pode trabalhar ainda mais pontos de enredo, mais falhas do personagem, fazer cenas maiores, colocar até mais personagens, e você tem espaço para isso em cada livro, enquanto os filmes são sempre mais curtos e mais enxutos. Só que a vantagem do filme é o visual, que é observável. Assim ele tem mais flexibilidade e identificação com a identidade do personagem. Mas resumindo tudo isso, num livro você pode fazer mais. E a quinta pergunta é: por que o Brandon fala sobre ciclos de tentativa e erro, mas em Duna tem apenas ciclos de tentativa e sucesso? Isso é uma pergunta interessante. Por que Duna funciona fazendo desse jeito? Primeiro, a exceção. Duna tem um big fail, ou seja, uma grande falha, no início, que é quando Paul perde o pai. Após isso, ele quer vingança, e começa o ciclo de tentativa e sucesso. Só que a história de Duna é na verdade uma tragédia. É sobre o Paul tendo que se resistir a ser como um Harkonnen para destroná-lo, e ele falha. Ele monta um exército e o livro faz a promessa da vingança do Paul. Mas assim como no exemplo do carrinho e do avião, que ele dá no curso, onde o autor promete carrinho e depois no decorrer do livro promete algo muito melhor, que é o aviãozinho, em Duna, o leitor descobre que a vingança dele, de fato, não é a melhor coisa que pode acontecer, e isso pode trazer consequências desastrosas. Então Duna é a história de queda do Paul. Não é uma história de um super-herói. É, na verdade, a história de origem de um vilão. Então é um ciclo de tentativa e sucesso, mas que esse ciclo é um fim trágico e tem consequências desastrosas. E outros caminhos podem sim ser piores, mas ainda assim é uma consequência desastrosa. Então isso é um dos motivos para Duna funcionar, mesmo sendo tentativa e sucesso ao invés de tentativa e erro. E a sexta pergunta é: o quão grande deve ser a minha história? Como eu sei que eu tenho que expandir a história ou comprimir ela e cortar mais cenas? Então, primeiro, geralmente os escritores profissionais sabem mais ou menos quantas palavras o livro vai ter apenas com a outline, ou seja, o roteiro. Mas isso é basicamente instinto, então é algo que você aprende com o tempo e com prática. Assim você sabe quantas palavras você precisa para cada coisa e o espaço necessário para isso. E se você vê que seu livro vai ter mais de 120 mil palavras, já comece a pensar em aumentar o escopo do seu livro. Porque o seu leitor vai ver que o livro é grande, ele vai ter expectativa de que vai ter uma escala no escopo. É muito difícil você achar um livro de 120 mil palavras que tenha uma escala pequena em uma história. Por isso thrillers e muitos romances românticos têm mais ou menos 80 mil a 100 mil palavras. Por isso, enquanto maior a história, maior o escopo esperado pelos leitores. Como em Harry Potter, que o escopo já não é mais "eu serei um bom mago", e passa a ser "eu irei salvar o mundo". Então, sagas de livro têm um grande escopo para ir aumentando o impacto no leitor, como ir de geração após geração de uma mesma família, salvar o mundo, ou explorando a vida inteira de um personagem só. Então aqui vai uma dica. Enquanto livros curtos, os leitores mais experientes podem ler mais ou menos em 6 a 8 horas, isso faz com que possa haver uma escala constante de tensão que segura o leitor até o final, como em alguns thrillers ou romances. Já nos livros mais longos, como em uma fantasia épica, os leitores vão demorar dias e até meses para ler. Então é bom você não fazer uma subida constante da tensão, mas sim colocar momentos de baixa tensão para fazer o leitor descansar. Então o leitor não vai ler de uma tacada só. Ele vai aproveitar a leitura, os personagens, o mundo. Então o tamanho do seu livro depende do seu plot e do pacing, que é o ritmo da sua história. Se é melhor para sua história ser mais curta, pule alguns pontos de enredo, vai direto ao ponto, ou se ser mais longa, desenvolvendo mais pontos e elementos de enredo. E essas foram as perguntas principais respondidas pelo Brandon Sanderson. Lembrando que essas perguntas foram feitas por causa das aulas anteriores do curso dele. Se você quer ver as aulas anteriores, clica aí na playlist que está aparecendo para vocês. Deixa seu like no vídeo. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Valeu, eu sou o Lance e até a próxima!